Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar de pessoas intensas. Pessoas que eu tenho certeza que se você não conhece, você é essa pessoa. Você já sentiu que em alguns relacionamentos tudo é intenso demais? Emoções exageradas, cobranças constantes, conflitos que surgem do absoluto nada e uma sensação persistente de cansaço emocional? Será que essa intensidade é mesmo sinônimo de amor? Ou ela pode estar escondendo uma dinâmica que adoece? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque semanalmente tem conteúdos parecidos e pode ser que o próximo conteúdo seja aquele que vai mudar a sua percepção de autoconhecimento. Teve em algum relacionamento que nesse início foi aquela coisa muito rápida, muito intensa, mas que no final das contas foi te deixando de pouquinho a pouquinho mais cansado, em estado de alerta, como se nunca nada fosse o suficiente? Talvez ninguém ao seu redor consiga entender de fato esse incômodo. Ah, mas essa pessoa gosta tanto de você? É o que as pessoas dizem. E é justamente aí que a confusão começa, porque nem toda intensidade é sinônimo de vínculo saudável. Relacionar-se com pessoas muito intensas costuma ser uma experiência bem ambígua. No comecinho há um envolvimento rápido, a conexão ela é bem forte, como a gente já comentou aqui, conversas profundas, uma sensação de serviço, de ser escolhido, necessário. Tudo parece bem vivo, bem pulsante, bem intenso. Essa intensidade ela costuma ser interpretada como paixão, sensibilidade, muita entrega, como se ali houvesse alguém que sente mais, que ama mais, que se importa mais. Contudo, com o passar do tempo, uma coisa começa a ter um gostinho ruim na boca. A intensidade ela não desacelera, não respeita pausas, não tem silêncios, não tem ritmos diferentes. Tudo é muito urgente, tudo precisa ser falado agora, tudo ganha um peso emocional difícil de sustentar. E é aqui que muitas pessoas se enganam. O problema não é sentir demais. O problema é quando sentir muito se torna a única forma possível de se relacionar com os demais. Pessoas excessivamente intensas, elas tendem a viver as relações como um território de sobrevivência psíquica. O vínculo deixa de ser apenas um espaço de troca e passa a ocupar uma função central na sustentação da própria personalidade. O outro não é alguém com quem você compartilha a vida, mas é alguém de quem você depende para se sentir existente, se sentir seguro. Quando isso acontece, pequenas frustrações ganham proporções gigantescas. Uma demora ali na resposta vira sinal de rejeição. Um pedido de espaço vira ameaça de abandono. Uma discordância banal vira risco de perda total. E a relação ela começa a carregar um peso que ela não deveria carregar. E pouco a pouco ela deixa de ser encontro para se tornar necessidade. Do ponto de vista psicológico, essa intensidade toda, constante, costuma estar ligada a uma dificuldade significativa de autorregulação emocional. A pessoa sente muito, mas ela não consegue elaborar o que sente. As emoções, elas surgem muito cruas, sem mediação, sem filtro, e elas acabam sendo descarregadas diretamente na relação. Há pouca tolerância para o vazio, para o nada, a incerteza, a frustração, experiências que são inevitáveis em qualquer vínculo humano. E por isso, tudo precisa ser resolvido imediatamente, falado até a exaustão, sentido até o limite. O relacionamento se transforma em um campo de tensão contínua, onde não há espaço para respirar, para digerir ou simplesmente ficar em silêncio. Para quem se relaciona com alguém assim, o impacto costuma ser silencioso, mas não significa que por ser silencioso é uma coisa pequena.
não é apenas o conflito explícito que cansa, é a exigência constante de disponibilidade emocional. A pessoa ela começa a medir palavras, controlar os seus gestos, antecipar reações, numa tentativa de evitar novas explosões emocionais. E aí, sem perceber, ela vai se afastando dela mesma. A espontaneidade dá lugar à cautela. O desejo vira quase que uma obrigação. A presença vira vigilância. E existe aqui uma completa assimetria que é importante a gente falar. Enquanto um exige intensidade constante, o outro aprende a ceder, a se adaptar, a silenciar o que de fato ele precisa. E muitas vezes, cara pessoa, quem permanece nesse tipo de relação carrega uma história marcada por responsabilidade emocional precoce, dificuldade de impor limites ou uma crença estabelecida de que amar significa suportar. E é importante dizer para você, com bastante clareza, intensidade excessiva não é sinônimo de amor profundo. Amar não é invadir, não é controlar, não é exigir presença constante, nem transformar o outro em uma espécie de regulação emocional. Relações saudáveis, elas comportam diferença, silêncio, ausência temporária e até frustração. Quando esses elementos não são tolerados, o vínculo deixa de ser espaço de encontro e passa a ser um lugar de aprisionamento, de sequestro psíquico. Do ponto de vista existencial, toda relação coloca o sujeito diante de uma escolha contínua: permanecer, se posicionar, se afastar ou se perder de si. Permanecer em relações onde é preciso diminuir-se para manter o equilíbrio do outro costuma gerar aqui bastante sofrimento emocional, nem precisa dizer o porquê. E mesmo que não seja sofrimento emocional, em alguns momentos também é um sofrimento físico. O corpo passa a expressar aquilo que não encontra espaço psíquico para ser dito. Aí aparecem as insônias, tensão constante, irritabilidade, apatia, tristeza ou melancolia, falta de desejos, dores de cabeça. Eu acredito muito que muitas pessoas que vão passar aqui por esse conteúdo já sentiram alguma coisa parecida com isso. E como psicóloga, eu vejo com frequência pessoas que chegam bem confusas, cansadas e sem entender por que as relações que pareciam tão intensas, tão vigorosas, passaram a doer tanto. O trabalho psicológico ajuda a olhar para esses padrões com mais clareza, a entender por que certos vínculos se repetem e por que é tão difícil sustentar limites com esse tipo de pessoa. Não se trata de rotular ninguém ou de oferecer soluções rápidas, ditas em manuais de psicologia, mas nós estamos falando aqui de fortalecer o próprio eixo da pessoa para que ela possa fazer escolhas que são menos sacrificiais. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, os meus contatos sempre estarão disponíveis aqui na descrição do conteúdo. Vai ser muito bom conhecer um pouco e fazer parte da sua história, e também é um espaço legal para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Link na descrição dos conteúdos. Mas, continuando aqui esse nosso bate-papo, talvez a questão mais importante nesse momento não é exatamente por que essa pessoa ela é tão intensa, o que fez com que ela chegasse a esse ponto, mas na verdade é para a gente pensar aqui o que te mantém ou o que me mantém em relações onde você precisa ou eu preciso desaparecer para que esse outro exista. Relacionamentos não precisam do excesso para serem profundos, para serem verdadeiros, e nem dessa tensão constante para que eles sejam de fato sentidos, para que eles valham a pena. Quando a intensidade ocupa todo o espaço da relação, ela deixa pouco lugar para o encontro, para o descanso, descansar no outro emocionalmente. E aí você para de ter possibilidade de existir sem medo dentro dessa relação. Reconhecer isso não é ser uma pessoa fria, nem é ter falta de amor, é maturidade. Olhar para esses vínculos com mais clareza é um passo importante para interromper ciclos de desgaste e escolher relações que não exijam o abandono de si mesmo.
Se esse conteúdo fez sentido aí para Vossa Senhoria, te peço aqui uma correspondência. Deixa o like, que aí eu vou saber que você curtiu esse nosso bate-papo e também mostra para mais pessoas que falar sobre isso pode ser sim interessante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha com alguém que talvez precise ouvir um pouco mais sobre isso hoje. Te agradeço muito por ficar comigo até o finalzinho dessa conversa. Um beijo para você e quem sabe a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!